Senhor, a tomar a direção. Damos a Ti, Senhor, todo domínio, toda a honra e toda a glória. Usa, Senhor, a Tua filha amada para transmitir a nós aquilo que o Senhor já falou no coração dela. Queremos aprender de Ti, queremos alimentar o nosso espírito, Pai. Consagramos a Ti essa conexão, estabelecemos o Teu reino aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos continuar, né, no nosso estudo de Jeremias. Hoje, o capítulo 35, ele é um capítulo um pouquinho curto, tem só 19 versículos, e fala especificamente sobre um povo que resolveu obedecer e foram abençoados por conta da obediência. E Deus mostra a Jeremias, né, para ele, mostra de alguma forma para ele, a comparação entre este povo e o povo judeu, o povo de Judá, que deveria obedecer e não obedeceram. O capítulo 35 fala sobre a obediência dos recabitas e a aliança de Deus com os recabitas. Por conta dessa obediência, eles receberam uma bênção, receberam uma aliança com Deus. E aí eu vou ler, como ele é curto, só tem 19 versículos, eu vou lendo e vou dando algumas explicações de cada versículo e depois eu entro melhor no assunto ali sobre obediência, que eu acho que vai ficar mais fácil pelo fato dele ser curto, esse capítulo. A palavra que veio do Senhor a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo. Então, essa profecia, a profecia no capítulo anterior, que a Cris mencionou ontem para nós, ela tinha vindo justamente alguns meses antes da queda de Jerusalém. Essa profecia do capítulo 35 veio nos dias de Jeoaquim, que foi aproximadamente 20 anos antes. Então, a gente poder se localizar no tempo. 607 a.C. Versículo 2. Vá à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os na casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Versículo 3. E tomei então a Jazanias, filho de Jeremias, que não é o mesmo Jeremias, só um pouquinho. Ô filho, desliga ali para mãe o bolo. Desliga ali e abre a portinha, tá? 3. E tomei então a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a família dos recabitas. Então, aqui o Jeremias, como eu falei, citado, não é o mesmo profeta Jeremias, tá? Mas um dos chefes dos recabitas, desse povo. 4. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias. Gente, só nome bonito para botar nas crianças. Filho de Salum, guarda dos vestíbulos. 5. E pus diante dos filhos da família dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. E foi isso que Deus mandou que ele fizesse. Ó, vai até os recabitas, vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor e manda eles beberem vinho. 6. Mas eles disseram, os recabitas, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Jonadab era um queneu, um dos descendentes do sogro de Moisés. Ele viveu na época de Geu, rei da Confederação Norte de Israel. Há algumas evidências de que ele possa ter ajudado Geu no seu extermínio na família perversa de Acabe, em 2 Reis 10, 15 e 17. De qualquer modo, ele definitivamente não era um idólatra. E parece ter tido zelo pelo Senhor.
ele mandara que jamais seus filhos e nem os filhos de seus filhos bebessem o vinho em bebeda e nem morassem em casas. Essas ordens eram obrigatórias de geração em geração, e parece que eles os haviam cumprido pelo menos até aquele tempo. O que acontece aqui? Esse povo recabita, eles tinham os antepassados deles, né, os pais, avós, enfim, falaram para eles que eles não deveriam, né, deram um mandamento para eles que eles não deveriam beber vinho nem morar em casas, e sim em tendas. Então, aquilo era um princípio dos recabitas, aquilo era uma ordem estabelecida para aquele povo. E Deus manda que Jeremias vá até os recabitas, levem até a casa do Senhor, prepare uma taça de vinho e fala para eles beberem. E automaticamente eles dizem, não, nós não vamos beber o vinho, porque os nossos pais nos orientaram e nos mandaram que nós não devemos beber vinho e nem morar em... Aí vai chegar essa parte das casas, nem em casas e sim em tendas. Versículo 7. Nem edificarei casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a tereis, mas morareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andais peregrino. Então, com base nesse relato, parece que isso foi grandemente aprovado pelo Senhor, até mesmo o fato de usar os descendentes de Jonadab como um exemplo piedoso para ajudar. Eles devem ser um exemplo para nós também, um exemplo de obediência. Quando Deus pede para Jeremias irem até os recabitas e fazerem essa prova com eles, era Deus mostrando para Jeremias que o povo recabita era um povo obediente aos seus mandamentos, aos seus princípios, aquilo que eles acreditavam. Enquanto Judá, os israelenses, não eram obedientes àquilo que Deus mandava. Vamos continuar, o 8. E nós obedecemos a voz de Jonadab, nosso pai, filho de Recabe, em todas as coisas que nos mandou. A gente não vai beber o vinho. De não beber vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nossas filhas. Nem edificaremos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitaremos em tendas e ouvimos e temos feito conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Usado pelo Senhor, agora eu vou, né, o que está escrito aqui, ó, usado pelo Senhor como um exemplo de fé e obediência. Eles foram usados, esse povo recabita, né, reforçando, eles foram usados como um exemplo de fé e obediência para que Jeremias visse o quanto aquele povo, porque todo o livro de Jeremias, a gente tem visto, né, a gente já está no capítulo 35, ele vai até 50 e alguma coisa, e a gente tem visto que são profecias que Deus entrega a Jeremias para entregar para o povo, para que eles se arrependam da idolatria, dos pecados, da desobediência. E aqui no 35, ele está mostrando um povo que foi obediente a princípios familiares, a mandamentos daquela tribo, daquele povo, enquanto o povo de Deus, que deveria ouvir a voz de Deus, não estava ouvindo. Versículo 11. Mas aconteceu, no entanto, que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos, vinde e vamos-nos Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos da Síria, e assim ficamos em Jerusalém. 12. E veio então a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, não recebereis instruções para ouvirdes não recebereis instruções para ouvirdes a minha palavra, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até hoje, por escutar o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado madrugando e falando, vós não me ouvistes. E se os filhos de Jonadab prestaram atenção às suas palavras, por que os filhos de Deus não prestam atenção às palavras de Deus?
Então, o capítulo 35, ele mostra para nós que às vezes a gente dá mais importância a princípios e a regras e a estabelecimentos e obedecemos muito mais coisas que deveriam ser obedecidas, sim, né, às vezes, né, dependendo do que for, mas nós damos muito mais importância do que a voz de Deus. Deus nos manda, Deus nos orienta, Deus nos direciona, Deus diz, ó, isso aqui pode, isso não pode, e a gente não dá ouvido para Deus. E ele estava fazendo essa comparação entre o povo recabita e os israelenses. 15. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, dizendo, convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho, e emendai as vossas obras, e não ide após outros deuses para os servir. Assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes o vosso ouvido e nem me obedeceste. Nesse capítulo, por 3 vezes, o Senhor fala essa frase, nem me obedeceste. Então, era um povo rebelde, era um povo insubmisso, era um povo desobediente, era um povo teimoso, não muito diferente da gente muitas vezes. O Senhor nos fala o que devemos fazer, o Senhor nos orienta, o Senhor vem nos alertando, né? O Senhor vem dizendo assim, ó, volta a fazer o que é que você deveria fazer, volte a praticar boas obras, e nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E ele está mostrando que um povo recabita, que não estava ouvindo a voz de Deus, mas estavam obedecendo os seus pais, os seus antepassados. E aquele povo que estava ouvindo a voz de Deus, que vinham profetas e declaravam e diziam aquilo que Deus queria, não paravam para ouvir a voz de Deus. Versículo 16. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Olha ele falando de novo. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes tenho falado e não ouviram, clamei a eles e não responderam. Aí agora vem a aliança que Deus faz com os recabitas. Versículo 18. E disse Jeremias à família dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porque obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Ou seja, o capítulo 35 de Jeremias, ele fala sobre obediência. E toda obediência, ela vai produzir uma bênção. E toda desobediência vai produzir uma maldição. E não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente dar um jeitinho. Não tem como a gente querer convencer Deus ao contrário. Não tem como a gente querer ser aquele filho mimado, que aí Deus vai lá e fala assim, sabe aquele filho que aí você fala assim, ó, não faz que vai dar ruim, não faz que vai se machucar, não faz que vai cair, não faz que vai quebrar o braço, não faz que vai ralar. E ele entra no ouvido do outro, acha que sabe mais do que um pai, e aí o que acontece? Desobedece, faz aquilo que não deveria fazer, quebra o braço, rala a perna. E isso é uma consequência de uma desobediência. Deus, ele deseja ansiosamente nos abençoar. Deus, ele deseja ansiosamente derramar suas bênçãos sobre nós. Mas isso depende somente da gente. Essa vontade de Deus, ela é imutável, ela não muda. Ele deseja, sim, derramar a bênção todos os dias, mas isso vai depender exclusivamente de mim e de você, quanto à nossa obediência. E às vezes a gente se faz de bobo, às vezes a gente se faz de invisível, né? A gente se faz, finge não entender aquilo que Deus está falando. E quando Deus fala, nós precisamos estar sensíveis a Ele e entender que
dentro da obediência existe sim uma bênção. O capítulo 35 de Jeremias, ele fala sobre um relacionamento de obediência daquele povo. Um povo que não era o povo de Judá, um povo que era um povo que ouvia os seus antepassados, os seus pais, não era aquele povo que ouvia diretamente a voz de Deus, mas era um povo obediente. E por conta disso, ele recebeu bênçãos. Então, quando nós somos obedientes, automaticamente nós somos abençoados. Nós recebemos bênção. Isso é promessa de Deus. Isso é princípio de Deus. Não tem como eu fazer as coisas erradas, não de acordo com a minha cabeça e não de acordo com aquilo que o Senhor deseja e ser abençoado. E não tem como eu fazer as coisas que Deus manda fazer e não receber aquilo que ele tem para mim, porque é uma consequência, são princípios. Muitos só querem os privilégios de filho e esquecem o compromisso da obediência. Aquele povo, eles eram um povo obediente aos seus pais, aos seus antepassados, e nós, como filhos de Deus, nós temos um compromisso de obediência com ele. Nós não podemos querer só os seus privilégios, só as suas bênçãos, só aquilo que ele tem para me entregar. Não, eu preciso sim ser obediente àquilo que ele me manda fazer. Se ele diz não faz, eu não faço. Se ele diz não vai, eu não vou. Se ele diz não fala, eu não falo. Se ele diz não se comporta desse jeito, eu não me comporto desse jeito. E assim eu vou trazer bênção sobre a minha vida. Agora, quando eu quero fazer pela minha própria vontade, quando eu quero fazer por aquilo que me satisfaz e pelos desejos da minha carne, automaticamente há uma maldição sobre isso. E não é porque Deus quer me amaldiçoar, não é porque Deus é um Deus ruim, um Deus punidor, um Deus que castiga, um Deus irado. Não, é consequência dos meus atos, é consequência de uma vida desregrada, é consequência de uma vida de desobediência, de uma vida que não quer agradar a Deus fazendo aquilo que o Senhor deseja. E Jeremias 35 é um contraste da lealdade e obediência dos recabitas com as ordens dadas de seus antepassados, com a infidelidade de Judá ao Senhor. É triste, mas é isso que fala Jeremias 35, um contraste entre um povo que não ouvia a voz de Deus, mas era obediente aos seus antepassados, e a Judá, que tinha a voz de Deus todos os dias, lhe alertando, lhe direcionando, lhe mostrando, e não dava ouvidos ao Senhor. Nós temos que cuidar para buscar a Deus, para não buscar a Deus apenas por interesse, né? Só por aquilo que Ele pode me dar, né? A gente tem que servir e buscar a Deus por amor e por obediência, e não só por aquilo que Ele pode entregar. A obediência, a desobediência endurece a consciência, enquanto a obediência sensibiliza o nosso coração e nossa mente. Quanto mais desobedientes nós somos, mais a nossa consciência ela endurece. Quanto mais coisas erradas eu faço diante daquilo que Deus fala para mim não fazer, mais a minha consciência vai endurecendo. Porque eu vou acreditando que aquilo é uma verdade. E aí eu vou impedindo o Espírito Santo, que é aquele que me convence da justiça, do juízo e do pecado, que ele sensibilize o meu coração diante do pecado. Então, quanto mais eu obedeço, mais eu fico sensível à voz do Espírito Santo, e mais eu consigo detectar aquilo que me afasta de Deus. Mas quanto mais desobediente e quanto mais fora do caminho de Deus eu estou, mais a minha consciência fica dura, mais o meu coração fica duro, mais eu me afasto de Deus e as coisas, e eu cometo mais pecados. Ser fiel e leal, obediente, é um fruto do Espírito Santo. Ser leal, lealdade, fidelidade, é um fruto do Espírito Santo. Então, quando eu sou obediente, quando eu sou leal àquilo que o Senhor me pede, eu estou produzindo um fruto do Espírito. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos conduza com essa obediência.
Jonadab estabeleceu regras para sua família, visando proteger e manter eles fiéis a um estilo de vida separado da idolatria e corrupção da época. Isso destaca como princípios sólidos, quando seguidos, pode preservar uma comunidade ao longo do tempo. O Fernando quer oferecer sorvete para vocês. Não, amor, eu tenho que terminar aqui. Não quero, amor. E, então, quanto mais obediente nós somos, mais isso nos preserva. Mais isso preserva a nossa vida com Deus. Mais isso preserva a nossa casa. Mais isso preserva o nosso casamento. Mais isso preserva os nossos filhos. Mais isso preserva a nossa família. Mais isso preserva a nossa igreja. Quanto mais obedientes nós formos, nós ganhamos com isso. Nós não perdemos em obedecer, nós perdemos em desobedecer. Nós perdemos quando nós não fazemos aquilo que o Senhor deseja. É fácil obedecer? Não, não é. Porque obediência é fazer aquilo que o Senhor manda, mesmo muitas vezes eu não tendo vontade de fazer. E a nossa carne, ela grita todos os dias contra o Espírito. Mas quando eu digo que eu mato a minha carne para obedecer ao Espírito de Deus, eu estou sendo abençoado com isso. Existe uma recompensa àqueles que obedecem. Recabitas eram fiéis à instrução de um homem, enquanto Judá não obedecia à voz de Deus. Então, acho que é isso. Não quero me prolongar, até porque agora eu estou aqui com os homens da minha vida e eles são meio barulhentos. E praticamente Jeremias 35 é isso. É um contraste entre um povo obediente, que não ouvia a voz de Deus, com um povo de Deus, que ouvia a voz de Deus todos os dias, mas era desobediente. E por isso ficaram cativos por muitos anos na Babilônia, por isso deixaram de receber muitas bênçãos, deixaram de receber muitas vitórias por conta da desobediência. Deus não é culpado. Deus não é culpado se algo não está dando certo na minha vida e na sua vida. Nós temos autoridade e poder de estabelecer bênçãos sobre as nossas vidas, desde que a gente seja obediente. Obedecer gera bênção. Obedecer gera vitória. Obedecer uma vida em intimidade com Deus. Obedecer, você fica sensível à voz do Espírito Santo. Então, você nunca vai perder em obedecer. Vamos perder a nossa vontade, porque a nossa carne, ela não deseja obedecer. A nossa carne não deseja fazer a vontade de Deus. Mas quando nós matamos a nossa carne, quando nós matamos o nosso eu, quando nós nos aprisionar, quer nos fazer ficar prostrados, quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. E isso me leva a pensar que muitas vezes a gente vê pessoas que não são cristãs, não conhecem Jesus, mas elas são obedientes a algo, a algo que elas acreditam. Elas são tão tementes àquilo, elas são tão obedientes, elas são tão fazem as coisas tão certinho, elas acreditam tanto naquilo. E a gente que conhece a Jesus, e a gente que conhece a presença dele, que tem intimidade com ele, muitas vezes não temos essa mesma devoção e essa obediência. Que possamos aprender com os recabitas, que não ouviam a voz de Deus, mas eram obedientes. A começar a ouvir a voz de Deus como nós temos ouvido, e obedecer aquilo que ele nos tem pedido. Amém? Vamos orar, então? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por Jeremias 35, por nos ensinar, Senhor, que há uma bênção na obediência. Queremos, Senhor, a cada dia ser mais obedientes à tua palavra, queremos ser fiéis e leais, Deus, àquilo que o Senhor nos pede. Queremos ter os nossos ouvidos sensíveis ao teu Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, para que possamos continuar, Senhor, obedecendo, para que assim a tua bênção continue sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos casamentos, nossos filhos, os nossos negócios, a nossa igreja, onde nós andarmos, a planta dos nossos pés venha ser abençoado, porque nós decidimos obedecer, porque nós decidimos confiar naquilo que o Senhor nos pede, confiar naquilo que o Senhor tem nos orientado.
Senhor, sem olhar para um lado ou para o outro, mas confiando e obedecendo a tua palavra, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, pela nossa desobediência, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não darmos ouvidos àquilo que o Senhor tem nos alertado, que o Senhor tem nos pedido. Senhor, que o Senhor gere em nós um coração obediente, sincero diante de Ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém.